aqui no Arquitetando, nós falamos da casa dos sonhos. Cada um tem a sua medida, o seu desejo, o seu anseio e realmente tudo aquilo que ele conhece vai interferir nesse sonho da casa. Mas o que é difícil de imaginar é a casa dos sonhos de um artista plástico, assim como você, José Gonçalves, que é o nosso convidado especial. Na verdade, nós fomos convidados aqui para desfrutar desse espaço que ele criou, que é resultado de pesquisa, de escolhas, de muitos anos. Eu acho que o bacana dessa casa, eu sou artista plástico, mas antes de ser artista plástico, eu também sou arquiteto, né? Mas não trabalho mais. E essa ideia da casa dos sonhos, por arquiteto, no meu caso, eu sempre tive, mas era aquela coisa... mas a casa ela não se concretizava porque eu não tinha o terreno, então é complicado a gente trabalhar com desejos. É lógico que a gente sempre eu trabalhava com o desejo dos outros a hora que projetava, mas quando chegava para mim eu nunca conseguia projetar a casa dos meus sonhos porque eu não tinha o terreno ideal ainda, né? Mas eu sabia que eu queria ela sem muro, eu queria ela vazada, eu queria que as pessoas pudessem circular lá, né? E pudesse entrar na intimidade da casa, porque era o tipo de coisa que eu sempre fazia quando criança, né? Eu sempre estava passeando ou numa praia, era um lugar que eu tinha acesso às casas mais abertas, né? Porque não tinha, numa praia, pelo menos quando eu era criança, não tinha muita separação de muro, de barreiras, entende? Então tinha o mar, os jardins e o vidro da casa, né? Então isso me intrigou muito, né? Então, e a hora que eu comecei essa casa ideal, para mim ela tinha que ser muito vazada e atender os meus desejos, só que essa casa surgiu em função do terreno. E felizmente, na época que eu estava procurando, eu achei um terreno que tivesse uma fachada grande, entendeu? E um fundo pequeno. Isso para o arquiteto também é super legal, entendeu? Porque eu posso trabalhar uma casa com um pouco mais de imponência, você se sente ela pode ficar mais imponente, porque eu posso trabalhar mais áreas de jardins, mais áreas livres, né? E o que eu gostei desse terreno é isso. Além do formato em leque dele, um fundo menor e uma frente mais aberta, eu tive a possibilidade de ganhar mais 10 metros de fora a fora dele, que é uma rua de servidão, onde passa tubulações, mas eu posso sutilmente ganhando espaço, invadindo com o meu jardim, com o meu gramado. Então, acho que o legal dessa casa é alguma coisa assim, o terreno. O terreno. É muito diferente isso dessa casa, porque a gente tem essa fachada ampliada pela lateral da casa. Então, a casa ela acontece toda de fora para dentro, de dentro para fora e permite, o terreno, como você disse, permite tudo isso. Então é muito charmoso, vocês estão vendo aí a imagem da casa, como ela acontece, ela tem a fachada delimitada, mas toda essa lateral também é uma entrada, também é fachada. E a grande vantagem dessa posição do terreno, né, e uma das laterais na servidão, era isso, poder ganhar o máximo de área livre, o máximo de terreno, e ela poderia se abrir tanto para a piscina quanto para esse jardim da servidão, né? Então, acho que esse foi o grande lance da casa, né? E o bacana da casa também, uma outra coisa, é que esse terreno eu adquiri já faz muito tempo, só que até a casa se concretizar foram muitos anos de projeto, acúmulo de dinheiro, essas bobagens todas. Mas é legal que a casa, eu comecei a criar ela na cabeça, né? Ela, na verdade, estava pronta há muito tempo na cabeça e ela foi enriquecendo, porque nesse tempo todo eu fui adquirindo coisas para ela, né? Tipo, alguns objetos. Tipo as panteras? As panteras, elas existem muito antes da casa existir, só estava no projeto, mas eu sabia que ali na frente, na verdade eu não estava nem pensando nas panteras, eu estava pensando tipo de dois cães de fó, aqueles chineses, né? A minha ideia era comprar isso, mas aí, numa das viagens, eu encontrei com essa peça, me deparei com ela, falei, não, tem que ser isso, entendeu? Então, o legal da casa é isso, eu fui achando peças nesses 6, 7 anos, né, para montar a própria casa, né? Então, foi muito legal. O próprio Buda também deitado na piscina. Não, o Buda deitado na piscina... Né? É uma coisa assim que te transmite uma paz e é uma surpresa muito grande, porque você entra na entrada principal, né, da casa, sobe aqui a escada do hall e um Buda
Não, deitado na piscina. Pra mim também foi super surpresa, porque ela e a gente só vai ver isso na hora que tá montado e colocado no local, né? Então, que foi colocado legal. Esses dias, né? Foi colocado para você, para filmar, porque tava todo encostado na garagem. Mas é bacana, essa foi uma surpresa que a casa acaba proporcionando. E aí cada peça, né? Assim como você tá dizendo, que compõe esse ambiente, elas trazem as memórias das viagens, mas elas são todas muito charmosas e elas vão conversando, né, entre elas. Então, todos esses vasos de Bali, as estátuas. Isso são coisas que eu gosto também. Na verdade, elas funcionam como... A bombê. Começam a funcionar como... eles acabam sendo a casa, né? Porque ela acaba tendo um monte de lembranças de lugares que acabei indo. É bem bacana, bem bacana. Tá, mas vamos falar um pouco mais dessa arquitetura que você fez aqui. Toda essa arquitetura vazada, muito rica em elementos. Eu acho que eu sou meio barroco, né, também. Eu acho que nos meus quadros, eu também... tem vezes que eu trabalho alguma coisa limpa, mas eu gosto da coisa mais carregada e trabalhada. E a ideia da casa também, eu queria também uma casa meio anos 60, com muito verde e elementos dos anos 60, elemento vazado... essa cara de anos 60, porque eu acho que reporta a minha infância também. Então, casas de tios, não sei, casas de amigos que eram sessentonas, agradáveis, não sei, ficou uma lembrança muito boa. Os tijolinhos de vidro. O tijolo de vidro, que quando eu fiz arquitetura na década de 80 era o máximo, agora depois ficou meio... muito comum, mas eu tentei trabalhar na casa de uma maneira muito original comum, daí se também. perdeu. Eu mesmo me surpreendi, acabei usando na parede inteira, na outra fachada, então o interessante é isso. Essas portas principais também. Acontecendo. E a história da porta principal, eu precisava, eu queria a mesma linguagem na porta principal e na porta lateral, entendeu? Porque na verdade a casa ela acaba tendo duas entradas, a principal e a lateral também, que para mim tem uma importância mesmo peso. Também, né? E eu acho que é por isso que eu sinto como se fosse uma extensão da fachada. Sim. Na verdade, eu não tenho uma fachada, eu procuro trabalhar todas as fachadas, né? Mas a ideia das portas, eu precisava, na servidão, queria um gradil mais fechado, até para poder ter um pouco mais de privacidade, para poder fazer também a circulação do vento pela casa, né? do ar. Porque o que eu acho legal também numa casa é a gente poder prever ventilação natural, um monte de coisa, luz também, porque eu acho que o bacana não é a gente gastar energia, é tentar economizar, entendeu? Lógico, eu tenho ar-condicionado, essas coisas que, se eu precisar, eu aciono, mas eu acho mais legal é não precisar acionar, entendeu? Sabe, claridade, eu abro as cortinas, eu tenho toda a luz entrando, eu quero privacidade também, eu abaixo as cortinas, eu tenho o máximo de privacidade, entendeu? Mas eu acho legal isso, não ter que usar muito ar, entendeu? A própria casa tem um sistema de ventilação bom, ou sombreamento. Eu tento trabalhar com brises, o próprio combogó na fachada para fazer uma sombra nessa área de estar, porque o sol da tarde é muito intenso, principalmente no verão. Umas madeirinhas como brises. Brincar com vários elementos. Aí eu posso ir te explicando à medida que forem aparecendo. Então vamos lá, eles vão aparecendo agora assim, da garagem, aí a gente tem madeira, porcelanato e a estrutura da casa, o concreto aparente. Porque a ideia eu acho legal alguns elementos irem contando uma história também. O concreto é lindo, entendeu? E era mais um elemento que a minha intenção era deixar exposto na casa, tipo as vigas. Na hora de fazer, eu já sabia as vigas e as estruturas que iam ficar mais ou menos aparente, então eu tentava caprichar mais, ou até, ou se na hora de desenformar ficassem bonitas as vigas, eu ia deixando aparente. A parte da garagem, que nem como você estava comentando. Você chega na garagem, você consegue ver o tijolo que foi erguido os arrimos, o concreto, é lindo, eu quis deixar aparente, entendeu? Porque são outras texturas. Essa robustez, né, da casa. Eu acho que a própria casa, tem um amigo meu construído aqui no condomínio, eu até comentei com ele, só deixa alguns elementos na casa, madeira, pedra e alguns elementos de brilho, vidro, pastilhas, mas eu acho que toda é lógico, fundamental, a arquitetura, esses elementos e muita planta, né? Eu acho que isso é o fundamental numa arquitetura, muita planta também. E elementos
e que facilitam a vida também, porque na hora que eu pensei a casa também de uma maneira, se eu ficasse sem um funcionário para me dar assistência, eu até dava conta de manter ela um pouquinho em ordem, entendeu? Porque você tem que pensar na cor de um piso, né? Porque aqui a nossa terra é roxa, eu não posso usar um piso branco, vai marcar demais. Então o piso que eu uso são cremes, porque os rejuntos vão ficar creme, não tem como querer branco aqui, é impossível. Então, a pedra portuguesa também, que ela é bem areia, entendeu? Se estiver sujo, não aparece, entendeu? Você, com uma varrida ou com uma rastelo, você consegue manter a casa em ordem. O que eu acho legal da casa é a gente não ser escravo da casa, é a gente curtir a casa, entendeu? Viver na casa, viver a casa. Tanto que eu não gosto de paredes, sabe? Eu tô aqui na sala, eu gosto de poder ter acesso visualmente à cozinha, porque eu vou estar usando, eu acho que a casa tem que ser para mim, entendeu? Sua casa tem que ser para você. E você tem que tentar colocar tudo que você gosta nela, né? A gente vai fazer uma pausa, uma breve pausa. Daqui a pouquinho nós voltamos mostrando essa casa, essa arquitetura linda que é a casa de José Gonçalves. Não saia daí, o Arquitetando volta já.